Bom dia, queridos. Que dia, mais uma semana. E o Senhor nos dando a chance de realizarmos algo novo, de vivermos coisas novas. Então vamos aproveitar cada instante. A palavra hoje tem como base, segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 22. A Bíblia diz: Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acás cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acás era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: Os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifícios para eles me ajudarem também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Até aqui a palavra de Deus. Veja, Acás foi um rei de Judá que começou a reinar muito jovem e reinou em Judá durante 16 anos. Segundo a palavra de Deus, ele foi um rei mau, que cometeu muita maldade, vários pecados e praticou a idolatria, incentivou a idolatria. E assim, Acaz passou por momentos difíceis, mas quando as dificuldades aumentaram, aí ele se desesperou, como acontece com muitas pessoas, que abandonam a Deus e vão buscar respostas em outros lugares. Como aconteceu com Acaz, aconteceu também com Saul. O rei Saul chegou a ser destituído do trono por causa das suas atitudes. Ele não conseguia esperar a resposta de Deus. Consultou os mortos, tomou suas próprias decisões sem orientação do profeta que falava por Deus. Com Acaz não foi diferente. Com Acaz foi pior, porque ele praticou a idolatria, fazendo oferenda a outros deuses que não o Senhor. Por quê? Porque os seus olhos focaram o terreno do vizinho. Sabe aquele ditado que diz que a grama do vizinho parece mais verde? O Salmo de número 1 diz: Felizes, felizes são aqueles que não se sentam na roda dos escarnecedores, não se juntam com aqueles que zombam de coisas santas. O que aconteceu com Acaz aqui foi praticamente isso. Quando a situação se tornou mais grave, ao invés dele buscar a Deus, o que ele fez? Peraí, os sírios fazem oferenda a seus deuses e eles têm respostas. Eu vou fazer isso também. Agora, quando ele comete essa atrocidade, além de trazer desgraça sobre si, ele traz desgraça a todo o seu povo. Então veja, ele era uma pessoa inocente? Não, a própria Bíblia diz: Acaz era assim mesmo. Ou seja, não era novidade. Sabe quando a gente ouve alguém dizer: o fulano é assim mesmo? O que você espera dele? É uma pessoa que comete erros sucessivamente. Por quê? Porque não tem o desejo de mudar. E às vezes essas pessoas cometem atitudes incabíveis, inconsequentes, e elas acabam sendo prejudicadas, mas acabam prejudicando também todos ao seu redor. Por isso, a palavra aqui também nos ensina o poder da intercessão. Porque o povo via que o seu rei cometia atrocidades, eles podiam ter feito o quê? Nada, Fátima, ele era o rei? Não, eles poderiam ter se ajoelhado e clamado ao Senhor. Mas como ficaram quietinhos, ou talvez participando das loucuras do rei, a desgraça caiu sobre eles também. Gente, entenda uma coisa. Quando você convive e concorda com aquele que está no pecado, não tem como escapar. A justiça de Deus, ela não é uma justiça falha como a dos homens, como a dos tribunais. Não. A justiça de Deus, ela é perfeita. E a palavra de Deus diz que nenhuma maldição cai sobre nós por acaso.
Se você vê o pecado e concorda com ele, fatalmente você vai ser afetado por ele. Às vezes os conselhos não valem nada, mas a oração pode mudar uma história. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do erro, do pecado e da justiça. E essa situação cabe em diversas circunstâncias, diversas situações cotidianas. Quantas pessoas no momento de loucura, porque a dificuldade aumentou, sai buscando respostas onde não deveria? E com essas pessoas, o diálogo não traz resultados. Então, veja, a gente vai se distanciando aos poucos de Deus e vai vivendo segundo o nosso próprio entendimento. Enquanto vai tudo bem, ok. Mas em um momento ou outro, as dificuldades aumentam. E o desespero, a loucura faz com que as pessoas busquem respostas onde não há respostas. E elas se contaminam. Veja o que a Bíblia diz aqui, e ela é clara. Mas esses mesmos deuses foram a razão da sua desgraça. Agora veja bem, por que os deuses abençoavam os sírios e deixaram de abençoar Acás? Será que eles abençoaram realmente os sírios? Será que não foi ilusão de Acás? Mas a gente tem uma tendência de olhar a vida do outro e achar que tudo lá é perfeito. Sabe, no meu consultório muitas pessoas chegam com problemas de saúde e me dizem, Fátima, eu fiquei, sabe, postergando esta visita. Por quê? Porque eu me orientava pelas redes sociais, coma isso que faz bem, coma aquilo que faz bem, ou deixo de comer isso, ou deixo de comer aquilo, e eu adoeci. Os conteúdos estão disponíveis, ajudam muitas pessoas, mas muitos conteúdos são nocivos. E quando nós não temos o entendimento para discernir sobre o que é bom ou ruim, não porque não temos capacidade, mas porque somos levados a crer naquilo que queremos, que nos traz conforto. Alguém disse uma vez uma frase e eu achei muito interessante, eu não me lembro onde foi, que é muito... O indivíduo, o ser humano, ele convive muito mais confortavelmente no inferno conhecido do que no paraíso desconhecido. É muito mais confortável para ele estar naquela situação de miséria, aquela situação de desgraça, naquela situação ruim, afastado de Deus, porque ele tem preguiça de se movimentar, de tomar uma decisão, de realizar uma ação. E depois se queixa do resultado. E se isso afetasse somente a ele, ok, mas afeta muitos ao seu redor. Então a gente precisa estar ligado, se afastar dessas pessoas e interceder por elas para que a maldição delas não caia sobre nós. É isso, para começar a semana. Deus abençoe todos vocês, que seja uma semana de paz. Aprendam com Ele.